Ai, não, mas essa daqui tem gás, água com gás, o gás é colocado artificialmente, então eu vou morrer. É. A pergunta é da Maria Elisa. Ela diz que tem 42 anos, gosta muito de água com gás. Pergunta se faz mal para a saúde. Se a água, se o gás nasceu com a água, ou seja, se a fonte da água já é gasosa, não tem problema. Agora, se o gás é acrescentado na água, aí o pH baixa muito. Ela tem que ver qual é o pH da água gasosa que ela está tomando. Pessoal, esse vídeo é muito importante. Ao final desse vídeo tem uma surpresa para você, tá? Veja até o final, por favor. Já vai deixando o seu like, comenta, compartilhe. É muito importante pro vídeo ficar em destaque. No primeiro vídeo que o Pirula gravou falando sobre a água alcalina do seu Lair Ribeiro, ele cometeu vários erros, mas vou falar só de um aqui, tá? Que é o magnésio. Aí pode aparecer um ou outro e dizer: ah, mas vocês estão dando ibope pro Pirula, é tudo o que ele quer, visualização, etc, etc. Ao final desse vídeo você vai entender por que a gente precisa sim se manifestar. O que chama atenção é quando ele lê os minerais no rótulo de uma garrafa de água mineral e diz que esses minerais faz bem, deixando de lado bicarbonato, cloreto, cálcio, sulfato, magnésio, potássio, entre outros, dando destaque para o cloro e para o flúor, dizendo que fazem bem para você. Será que o flúor faz tão bem assim para a saúde? Ao final desse vídeo vai aparecer um vídeo. Vou deixar o link também aqui embaixo na descrição, falando sobre a fluoretação na água, que é uma herança nazista, e sobre o flúor também. Tudo com fontes para você poder conferir. Aí vem a grande besteira sobre o magnésio quando ele diz que esses elementos a gente consome em alimentação e diz que talvez o mais difícil de você consumir seja o magnésio. Aí quando ele grava um segundo vídeo, que é o vídeo do adendo, ele diz que falou besteira sobre o magnésio, besteira grande, que o magnésio é encontrado sim em vários alimentos e diz que ia até deixar na descrição links com vários alimentos que possuem magnésio. Alguém, por favor, avisa pro Pirula que o nosso solo é pobre em magnésio, por isso que o doutor Luiz Moura, que Deus o tenha, e o doutor Lair Ribeiro sugere a suplementação com cloreto de magnésio. O mais popular é o PA, que ele dá o braço a torcer, tá? Eu acredito que ele saiba disso, mas ele não fala que você pode encontrar o cloreto de magnésio PA em qualquer farmácia, tá? Aquele sachêzinho tradicional de 33 gramas. Ideal suplementar com magnésio. Inclusive, tem gente que faz isso anos e anos a fio. Ele pega o cloreto de magnésio, 33 gramas, coloca num litro e meio de água, coloca na geladeira e toma esses casos de tomar vodka, 2 por dia. Ou pode fazer a suplementação com cápsulas. Pirula, os alimentos que contêm magnésio não têm a quantidade necessária para suprir a reposição de magnésio em nosso organismo, por isso o Dr. Luiz Moura, Dr. Lair Ribeiro, sugere a suplementação. Com magnésio, com cloreto de magnésio PA, por exemplo, que é comprado em qualquer farmácia, que você não quis falar porque vai, misturar com a água, que também é considerada água alcalina, e você não quis dar o braço a torcer, não é mesmo, Pirula? Vamos então conferir um vídeo do Dr. Luiz Moura, em seguida Dr. Lair Ribeiro e, por último, um depoimento de uma pessoa que estava sendo beneficiada ingerindo água com limão para tratar uma gastrite. Aí ouviu o Pirula falar mal da água alcalina, aí ficou inseguro e parou de tomar água com limão. Mesmo tendo benefícios, a pessoa ficou insegura. Ele vai falar no depoimento ao final. Aguarde, veja até o final. O cloreto de magnésio, o magnésio, é de enorme importância no uso do dia a dia, todo mundo devia tomar, porque os alimentos hoje estão pobres em magnésio. Porque os alimentos hoje estão pobres em magnésio. Porque os alimentos hoje estão pobres em magnésio. O motivo é simples demais. É que as plantas precisam muito do magnésio para respirar. É o mecanismo clorofílico delas, a fixação do gás carbônico e a eliminação do oxigênio, fazendo o contrário que nós fazemos usando o ferro. O mineral é o ferro para fazer esse mecanismo de respiração dos glóbulos vermelhos, que faz o mecanismo respiratório. A planta faz a clorofila, que é a base do magnésio, basicamente magnésio.
é a estrutura mesmo dela. Acontece que se usa hoje em dia, o adubo químico que se usa hoje em dia é o NPK, só nitrogênio, fósforo e potássio. Não se repõe o magnésio na terra. E acontece que, antigamente, quando as cidades eram todas de casas, as casas tinham fossas e esse magnésio que a gente eliminava pelas fezes voltava para o lençol freático. Mas hoje vai tudo para o mar, para os rios e para o mar. Então está havendo uma pauperização crescente de magnésio nas terras, por não se repor. O magnésio, a importância dele, ele que tem, vamos dizer, as duas razões mais importantes. Ele regula o metabolismo do cálcio no organismo. Ele é que fixa cálcio onde deve haver e elimina cálcio onde não deve haver. Então, as calcificações de coluna, as calcificações das articulações, as calcificações das artérias ocorrem por esta carência de magnésio. As calcificações dos rins, oxalato de cálcio, cálculos, pedras de oxalato de cálcio nos rins, é falta de magnésio. Basta dar magnésio para o paciente que ele derrete esses cálculos renais que não sejam os de uratos e fosfatos, que sejam de oxalato de cálcio. Aí é falta de magnésio, de oxalato de cálcio. Então, o magnésio é tão importante que o Delbé, esse médico que usava o magnésio para lavar as feridas, ele não sabia por quê. Mas no livro dele, depois que ele publicou em 40, na Guerra de 14 a 18, ele usava sem saber por quê. E depois ele descobriu que o magnésio ativava também o sistema imunológico. E a prova disso é que na Itália, na França, ele até no livro dele tem o mapa do câncer e o mapa do magnésio. Na metade sul da França, que as terras têm magnésio, quantidade de magnésio, a mortalidade por câncer alcança 3,5%. Aliás, ele diz menos de 3,5%. E no norte da França, em que as terras são pobres de magnésio, mais de 8,5% das pessoas morrem de câncer. Agora, na Itália é muito pior. É interessantíssimo porque como um decreto de um César ainda vale até hoje e produz efeitos até hoje. Tanta gente morrendo de câncer sem saber por quê. No livro do professor Delbé, desse livro que chama-se A Política Preventiva do Câncer, de Pierre Delbé, nesse livro ele tem a incidência de câncer do norte até o sul da Itália. Por um decreto em vigor ainda de um imperador, dos Césares romanos, era proibido transportar o sal de uma região para outra para não encarecer o sal. A finalidade é essa. Acontece que por causa disso, e como o norte da Itália é muito rico em minas de salgema, sal na terra que tem só cloreto de sódio e zero em magnésio, zero, a incidência de câncer varia de 7 a 10%. No centro da Itália, onde está a capital, Roma, como o povo já usa sal do mar, mas como tem mais poder aquisitivo, tem mais dinheiro, usa um sal que já aparece um pouquinho de magnésio, 0,08% de magnésio. Já cai essa incidência de câncer para 4,5%. E no sul da Itália, onde, por pobreza, o povo usa o sal que ele dá para o gado, é a zona rural da Itália ao sul. O sal que eles dão para o gado é um sal riquíssimo em magnésio, mas que vira água, vira salmoura. Então eles têm tinas, em toda a família italiana, tem uma tina de madeira em que eles põem o sal ali e usam aquele mesmo sal. E quando ele vai virando água, ele vai usando aquela água mesmo e tempera a comida com aquilo. Isso é milenário, é tradição deles. Por causa disso, no sul da Itália, a incidência de câncer não chega a 2%. Só por causa desse magnésio contido lá. Isso tem no livro do professor Delbé, contando isso. Foi por isso que ele deu a enorme importância. É tirado, sabe de onde vem esse cloreto? Do sal lá da indústria de barrilha lá em São Pedro de Aldeia.
o sal, aquele sal que eles produzem lá em Cabo Frio, eles tiram o magnésio para poder o sal virar comercialmente ter mais valor, porque realmente você não pode empacotar um sal carregado de magnésio, sal grosso, porque ele vai estourar aquele pacote, ele é altamente higroscópico e umedece. Então, se tira o magnésio do sal para que o sal possa ficar na prateleira dos mercados sequinho e não entupir os saleiros também. Quanto mais seco, quer dizer, quanto mais seco o sal, menos magnésio ele tem. Isto é, tirou o magnésio para o sal ficar mais caro e com menos e mais seco. As verrugas se tomam magnésio. A verruga ocorre por falta de magnésio na pessoa. A pessoa tem deficiência de magnésio e por isso esse vírus consegue se multiplicar e criando essas verrugas. Não tem nenhuma importância. Ele não. O sal não tem tempo de validade. Não tem o magnésio não tem tempo de validade, é eterno. A falta dele é que causa os cálculos renais, porque aí o cálcio se precipita e faz as calcificações de oxalato de cálcio. Aí o cálcio junto com a batata, o tomate, que tem ácido oxálico, gera espinafre. Ácido oxálico, ele gera os cálculos renais de oxalato de cálcio. Existe de uratos, que é as carnes que produzem ácido úrico, que causa urato, e de fosfatos, que são de outros legumes que tem fosfatos. Tem muito fósforo e tudo. Agora, o oxalato, ao contrário, a pessoa tem cálculo de oxalato de cálcio por falta de magnésio. O motivo é esse. Não, isso frear, não digo, mas eu digo, pelo menos retarda, porque o câncer, como o que o Delbé provou no livro dele, mas provou que o indivíduo usando uma quantidade suficiente de magnésio, correntemente, a vida inteira, ele tem a possibilidade de ter câncer incomparavelmente menor de que quem tem carência de magnésio. Isso ele provou no livro dele, A Política Preventiva do Câncer, é o título do livro. O único caso que existe se a pessoa tiver insuficiência renal, tiver, por exemplo, em máquina de hemodiálise, porque aí acumula, ele não põe, porque o magnésio, o excesso se elimina pela urina. Então não há possibilidade de haver excesso de magnésio, porque o excesso sai pela urina. Então não há problema. Agora, se a pessoa não estiver urinando, aí a passar de uma hipomagnesemia, que é o comum que as pessoas vivem, para uma hiper. Mas só se não estiver urinando. Por exemplo, uma coisa errada que eles ensinam, esse magnésio que é vendido nas farmácias, 33 gramas, e mandam dissolver em 1 litro de água. Aí está errado. Aí vai dar, pode ser laxante. Aí realmente está excessivamente concentrado. Teria que ser ou 20 gramas em 1 litro. Ou essas 33, para quem compra na farmácia, que hoje todas as farmácias têm. Aí 1,5 litro de água. Seria até um pouquinho mais, né? Mais de 1,5 litro. Para dar a mesma proporção, né? Exatamente. Porque ele regula todo o metabolismo do cálcio. Ele fixa o cálcio onde ele deve existir, por exemplo, nas osteopenias, nas osteoporoses, ele fixa. E elimina o cálcio de onde ele não deve existir, das artérias, das articulações, ele elimina os cálculos de oxalato de cálcio dos rins, ele elimina as calcificações generalizadas que existem nas bursites, nas bolsecerosas calcificadas. Onde houver o cálcio fora do lugar, ele elimina. E onde houver falta de cálcio, ele fixa desde que seja dado junto com o cálcio. Que a pessoa tem uma alimentação rica em cálcio, ele vai fixar. Então não há o menor risco, para quem toma cloreto de magnésio, em tomar excesso de cálcio. O risco do excesso de cálcio, da calcificação
de artérias, articulações, é quem não está tomando magnésio, que regula a distribuição do cálcio. Aí existe. Realmente, muita gente pensa, quem tem arteriosclerose não pode tomar cálcio, porque vai endurecer as artérias. Vai mesmo, se não tomar com magnésio, vai. Mas se tomar junto com magnésio, não, porque o cálcio só vai fixar onde ele deve. Ele é que é o regulador da distribuição do cálcio. Essa é que é importante. Primeiro, eu quero dizer que a maior autoridade em magnésio no mundo mora em Brasília, é o Dr. Arnoldo Veloso, é o indivíduo que conhece profundamente magnésio, tem o melhor livro de magnésio que eu conheço, de todos que eu conheço. O magnésio participa de mais de 300 reações importantes no corpo, fundamentais. Por exemplo, o magnésio ajuda, por exemplo, o cloreto de magnésio, você está se referindo ao EPA, ajuda no processo de tratar a pressão, ajuda no processo de tratar arritmias do coração, ajuda no processo de insônia, ajuda no processo de prevenir espasmo coronariano, morte súbita. Uma pessoa, por exemplo, que faz sauna todo dia, que tem mais de 50 anos de idade, cada vez que ela sua, ela elimina magnésio. Chega um dia que tem morte súbita. Já ouviram falar de gente que faz sauna e morre na sauna. Tem morte súbita porque vem fazendo sauna. Sauna é excelente, mas quem faz sauna precisa tomar cuidado de fazer a suplementação com magnésio, porque cada vez que você tem suor, cada vez que você sua, uma das coisas que você elimina no suor é magnésio. Quando a gente é jovem, um indivíduo de 20, 30 anos de idade, ele tem uma reserva de magnésio no osso. À medida que ele vai suando, o osso vai soltando magnésio e não tem problema cardíaco. Se ele já é de idade, tem mais de 50, 60, 70 anos, e ele faz sauna, e ele não faz suplementação com magnésio, ele não tem mais reserva de magnésio no osso para liberar, e ele tem uma taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e morte. Então é ideal suplementar com magnésio, doutor Leio? É ideal suplementar com magnésio. Inclusive tem gente que faz isso anos e anos a fio. Ele pega o cloreto de magnésio, 33 gramas, coloca num litro e meio de água, coloca na geladeira e toma esses cálices de tomar vodka, 2 por dia. Ou pode fazer a suplementação com cápsulas. Opa, irmão, essa eu faço até questão de fazer um áudio. Tá um barulho aqui porque eu tô numa sala de transmissão. Então, irmão, devido a uma gastrite, né, leve, eu ouvi dizer que a água, o limão é bom. Então eu passei a pesquisar. E aí eu vi o Laí Ribeiro falando sobre o limão, que é algo abençoado, dado por Deus, é o omeprazol natural, né? E as pessoas não sabem. E aí, com base na explicação dele, e o que o limão faz, né, que ele alcaliniza o estômago, é cicatrizante, eu passei então a ingerir, passei a consumir o limão. Aí beleza. Só que a gente acaba caindo na fraqueza de dando ouvido para algumas outras pessoas que falava que não, que isso tal, inclusive esse pílula, né? Aí eu falei, não, eu vou procurar alguém que fale sobre o assunto do Laí Ribeiro sobre o limão. E aí eu achei o canal do irmão explicando. É tipo assim, é como se o irmão tivesse assim, Pílula, você não entendeu o que o Laí Ribeiro quis dizer, então eu vou explicar para você. Então quando o irmão explicou, eu falei, beleza, vou continuar no meu limãozinho. Então, irmão, parabéns, cara, parabéns. Tá vendo como é que Deus trabalha? Obrigado mesmo, irmão, seu canal me ajudou quando eu vi esse vídeo. Eu fiquei um pouco inseguro, né? Mesmo sentindo bem com o limão, mas quando o irmão esclareceu, aí eu falei, não, tô no caminho certo.